Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um podcast Interior Baiano Notícias. O seu canal de comunicação que tem o compromisso de, uma vez na semana, todas as terças-feiras, trazer convidados super especiais para a nossa mesa para batermos um papo sobre educação, saúde, economia, cultura. Agora, principalmente política, né, gente? Eu sou o Wilson Júnior e hoje estou sozinho aqui na mesa. Não estou acompanhado das minhas amigas Júlia ou Bianca, né? Como vocês estão acostumados. Mas trouxe um convidado super especial. E eu acho que o bate-papo vai ser muito bom. Fica ligado aqui com a gente, acompanha até o final. E vou apresentar antes de passar a bola para ele. Nosso convidado de hoje é Kleber Avelino Cruz, né? Ele é empresário, também conhecido como Doutor Saúde, mais conhecido como Doutor Saúde. É uma figura bastante participativa na política de Vitória da Conquista. E recentemente ele ficou à frente do chamado Grupo Independente, articulação que visa fomentar uma candidatura à Prefeitura de Vitória da Conquista. A gente vai falar muito sobre isso. Kleber, seja bem-vindo ao podcast Interior Baiano Notícias. Bom, Wilson, para mim é uma satisfação estar aqui com você. Vamos falar um pouco dessa política conquistense, né? Isso mesmo. Dou uma pincelada na política regional aqui de Aracatu, né? A gente pode vir a falar também. Maravilha. Que é interessante, né? Que eu tenho também alguns empreendimentos nessa região. E também a gente falar um pouco dos desdobramentos que têm acontecido aqui na nossa região. E também a gente pode mencionar aí a questão empreendedorismo, né? Economia, imobiliária e conquista. Então é isso aí. Vocês já estão vendo que o bate-papo hoje vai render, né? Então é isso, gente. Normalmente a gente pede pro convidado começar se apresentando. Então, com você não vai ser diferente. Fala um pouco da sua trajetória, como foi essa chegada em Vitória da Conquista, né? Digamos isso. E entrada no meio empresarial, também a participação na política, um pouquinho de tudo. Bom, Wilson, eu cheguei em Conquista com meus pais mineiros, né? Eu nasci em Jordânia, Minas Gerais, né? Chegamos aqui nos anos 80, no começo dos anos 80, e eu comecei me lembro que em Conquista, quando nós chegamos, era uma cidade bem menor do que hoje, menos desenvolvida, e através de um tio, um parente que veio para aqui, meus irmãos mais velhos vieram estudar, Jordânia não tinha estudos, né? Finalizava lá, queria vir para uma cidade maior. E minha história, assim, eu estudei aqui em Conquista o tempo todo, né? Não saí, né? E a vida toda em colégio público, sendo Carlos Santana, não sei se ali na Urbis 1. Sim. Depois eu estudei num Abdias Menezes, depois fui para Normal, né? Estagiei no Banco do Brasil durante o curso, né? Como um dos alunos que tinha melhores notas na época, e o Banco do Brasil tinha estágio para que tinha melhores notas, né? Escolhia na escola de cada escola centro integrado, escola normal e outras escolas também da cidade, polivalente. Daí eu comecei a minha carreira de empreendedorismo, né? Me lembro que consertando liquidificador de vizinhas aos 10 anos. Enceradeira e liquidificador. Enceradeira nem existe mais, né? Sim, enceradeira, pra quem não lembra, gente. Aquele piso meio vermelho lilás, né? Tinha vermelho, tinha amarelo, né? Tal. E aí passava a cera, você pegou, né? E vinha com enceradeira, que era um equipamento que você manusava ele dando contato, né? No chão, para dar brilho na cera, após passar a cera. E aí eu comecei consertando enceradeira e liquidificador, acho que uns 10 anos de idade, tipo ganhando R$1 por cada conserto, né? Que as vizinhas me pagavam e tal. Era meio curioso e tal. Depois eu, com uma determinada idade ainda, acho que com uns 14 anos, eu comecei a vender iogurte, feito com aquela... tinha um tipo de molusco, sim, que ele soltava, né? Ele comia o leite e ele transformava o leite em iogurte, né? E eu lembro disso, tipo uma bactéria, na verdade, né? Que fermentava o leite. Aí vendia esse iogurte com frutas e tal. Após isso, tem uma coisa bem interessante que eu comecei a vender cachorro-quente no Lomanto Júnior, né? No Lomanto. E entrei na faculdade na UESB. Aí eu vendia na UESB no intervalo das aulas, né? Estudava lá. Inclusive o reitor era Valdenor Pereira, né? Na interessante. Época, né? E nessa época eu me lembro que foi uma dificuldade muito grande na venda de iogurte, de caldo de cana, porque lá tinha uma dona da lanchonete. Peguei, né? A época de Dona Dalva também. E o que acontecia? Eu fazia, nessa época, eu ia vender o caldo de cana
E havia uma dificuldade, porque Dona Dalva reclamou e a diretoria, o reitor me chamou à sala dele, né? Apesar de ser aluno e tal. E ele me proibiu de vender o caldo de cana e o cachorro-quente na faculdade, né? Me lembro bastante disso. E aí, meus colegas, né, bolaram comigo, né? Para esconder o carrinho de cachorro-quente, né? Para não perceber ali. Então, eu vendia no intervalo, dava uma arrumada nas coisas, né? E a gente escondia o carro de cachorro-quente lá num lugar que tinha um senhor lá, que tipo era um vigia da Wesley e tal, né? No outro dia eu fazia a mesma coisa. E fui empurrando essa situação. Reitor me chama, Dona Dalva reclama, eu vou lá e tal, né? E ficou nesse gato e rato, eu correndo e tal, né? Na faculdade. Eu acho que aí começou a minha história de empreendedorismo, né? Essa coisa de gostar de fazer coisas para poder vender, trabalhar, desenvolver. E uma coisa bem interessante da minha história foi que aqui existiam uns bingos antigamente, né, no Lomanto Júnior. Eu não me lembro o nome, se era Badica, alguma coisa assim. Tinha bingos de carro. Era uma época que rolou muito isso. Itabuna, muito, né? Ilhéus, Conquista, Guanambi, Salvador. E os bingos eram tão grandes que eram feitos no estádio de futebol, né? Aqui no Lomanto Júnior. Você viu a quantidade de gente que dava. E tinha uns jogos também do Serrano, que eu ia assistir e eu ia aproveitar e vendia cachorro-quente e caldo de cana. Aí, interessante que nessa história é que eu acabei virando presidente do Serrano depois, né? Então, eu vendia e eu era um ambulante naquela época, né? Não sonhava nisso. Posteriormente, eu me tornei diretor de futebol do time do Poções, que foi até para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Como patrocinador e diretor, comecei patrocinando, Doutor Saúde. E eu acompanhava o futebol. Depois houve um convite para mim poder fazer parte da diretoria do Serrano, que estava voltando, e acabei me tornando presidente. E pegando naquele período que o Serrano retoma as atividades e aí Conquista chega a ter os dois times Isso, ali mesmo, né? Aquela parte mesmo. 2010, por volta disso? Por volta disso. Por volta disso, né? Foi. Aí, né, o Bode era o nosso mascote, o mascote do Serrano, e ele, durante o período que o Serrano ficou fora de atividade, o Conquista acabou, a torcida pegando o Bode, se tornou o Bode, né? Mas o Bode era do Serrano antigamente. A partir do momento que a gente estava desenvolvendo o clube ali de volta e a coisa foi crescendo, teve a necessidade de criar um próprio mascote do Serrano. Aí a gente lançou um concurso com a TV Sudoeste e TV Wesb, né? E a gente recebeu milhares de cartas de toda a Bahia, até de cidades como Salvador, Simões Filhos, Camaquã, cidades totalmente distantes de Conquista. Sim, mas que deve ter algum conquistense lá que gostava do Serrano, exatamente, né? Gostava do Serrano. E a ideia era o seguinte, era um índio mongoió, né? E quem fosse participar tinha de desenhar um índio mongoió, né? Na forma que ele pensasse, né? Um índio e tal, que seria o mascote. Ganhou o Thiago, um funcionário e estudante da Wesb, né? Thiago ganhou o concurso e desenhou o índio mongoió. Né? E eu lembro que o primeiro jogo nosso da primeira divisão, subimos à primeira divisão, e nosso primeiro jogo foi contra o Bahia. Né? Contra o Bahia. E nós ganhamos o jogo 2-1 do Bahia, né? Na abertura do Campeonato Baiano. E interessante depois que a própria TV fez uma chargezinha, onde o Super-Homem ia passando voando, né? E o índio dá uma flechada de kriptonita, né? Então, nosso índio tinha um diferencial que era flecha de kriptonita. Então, legal. Um pouquinho da história é essa, né? Depois, automaticamente, eu me lembro que meu nome chegou a estar nas pesquisas quando eu fui presidente Serrano. Comecei a dar muita entrevista em rádio, televisão, Record News, Band News e de forma geral, a gente aparecendo. Então, surgiu meu nome para candidato. E eu me lembro que eu falei, não quero saber de política, não gosto de política e tal, né? Gosto de futebol, mas não gosto de política. Mas depois acabou naturalmente eu me interessando depois pela política, né? Entendi. E esse interesse na política, eu vou trazer para os dias atuais. Hoje, você está afiliado a algum partido? Como é que está a sua Estou afiliado ao PP. Ao Partido Progressista, isso, né? Isso. E hoje você está à frente do chamado Grupo Independente. Isso. Grupo Independente que já foi pauta aqui no interior baiano em outros momentos. Uhum. Sobretudo na entrevista com o Romilson Filho. Certo, nosso Coração de Leão. Isso, Coração de Leão. Que era quem, na verdade, ficava à frente do Grupo Independente e depois aí ele passou o bastão para você. Isso.
Para quem não conhece, para que as pessoas também tenham conhecimento, o que é o Grupo Independente, como surgiu o Grupo Independente, quantas pessoas integram o Grupo Independente. Acho que fiz logo uma sequência de perguntas aí, que é bom que deixa todo mundo a par. Bom, o Grupo Independente surgiu há mais ou menos 12 anos atrás, né? Eu comecei a participar depois de um período, né, do Grupo Independente. O Grupo Independente deve ter acima de 400 hoje, né, que fazem parte do grupo. Nós não somos... o grupo não é um partido político, é um grupo, né, como o nome fala, independente. Então, nós tínhamos antigamente o PTC, né, o Solidariedade, fazendo parte do Grupo Solidariedade, do Grupo Independente. Posteriormente, veio aí o PP, né, que tem membros, a maioria dos membros fazendo parte do PP. Mas, apesar disso, o Grupo Independente são de pessoas que estão em partidos diferentes, com pensamentos iguais, né, que convertem em algum momento para uma direção. Então, nós temos feito um trabalho assim, que pelo gosto da política, pelo interesse no desenvolvimento de conquista da região. Então, nós temos aí a ideia de fomentar a política e os principais projetos que tem na cidade, com quem a gente identifica mais, a gente começa a caminhar com aquele determinado candidato ou determinado grupo político que tem partidos também, entendeu? É isso. O Romilson me comentou aqui, quando teve no podcast, sobre a questão de conversar com todos os que estão postos como pré-candidatos, ou até mesmo também lançar alguém, né, do próprio grupo, e também fomentar candidaturas até nas chapas minoritárias. Pois é, interessante, você vai perceber, por exemplo, o Grupo Independente hoje apoia a candidatura de Lúcia Rocha, né? Que, isso. Graças a Deus, pelo que nós entendemos, tem um melhor projeto para a Vitória da Conquista na parte hídrica, na parte estrutural, na parte industrial, no empreendedorismo. Então, Lúcia tem, para nós, o projeto mais complexo, né? Completo. E nós entendemos que ela é realmente a melhor alternativa para a Vitória da Conquista. O Grupo Independente está caminhando com Lúcia. Até na última nossa reunião, nós viemos a público, né, a falar isso. Sim, isso foi até notícia no interior baiano. Exatamente. Como foi essa articulação para chegar no nome de Lúcia Rocha? Bom, nós acompanhamos todos os candidatos, né, conversamos com todos, nas ideias, quais são a direção que cada grupo político da cidade tem, né? E aí, a partir desse momento, a gente começou a ver que Lúcia era a melhor alternativa, que mais batia com nossas ideias. E aí, a gente conversou com o presidente, com o Paulo, e fomos alinhando essa situação até o momento que decidimos estar com Lúcia, né? Apesar de que temos uma ligação com o PP e nosso ex-presidente do Grupo Independente é o presidente do grupo do partido PP e é pré-candidato a prefeito. Sim, eu ia até comentar isso. Exatamente. O Romilson não aderiu a essa movimentação de apoio à Lúcia Rocha. Como ficou a questão dele? Não, Romilson ainda é candidato a prefeito, né? Um pré-candidato a prefeito, junto com o Edilson Guzmão, que é pré-candidato a prefeito no Grupo Independente, que poderá até, quem sabe, trazer mais ou ter mais algum candidato pelo PP, né? O grupo é um grupo político, né, que tem lá a diretriz dele, o direcionamento dele, feito pelo presidente Romilson Coração de Leão. Para você ver que o grupo é independente, né? Apesar de Romilson ter sido um fundador do Grupo Independente, nós temos autonomia, a partir do que eu assumi a presidência do Grupo Independente, de marchar com quem nosso grupo, né? Com que nós decidimos a diretoria, que seria a melhor alternativa, que é Lúcia Rocha. Grupo Independente, o termo, para muita gente soa como tipo assim, é o grupo do quem... toma lá da cá, eu já vi esses comentários. Certo. Como vocês encaram esse tipo de crítica, que é tipo assim, é o grupo que está procurando alguma brecha para aderir a uma candidatura? Existe algum receio dessa movimentação, desse disse-me-disse em relação a isso? Eu acho que não. Eu acho que isso não preocupa, não. Pelo menos a mim, como presidente atual, isso, diretoria que está comigo, eu não acredito... Não, assim, não me faz diferença, não, né? Porque, assim, nós não conseguimos agradar a todos, né? E na política e no jogo do poder, sempre a desconstrução de imagem de alguém é interessante, né? Seja hoje, por exemplo, a candidatura do PT e a candidatura da atual gestão, né? Eles fazem com que parece existir uma polarização. Mas não existe polarização, coisa nenhuma. Porque, em primeiro lugar,
na sondagem e a voz do povo, e o sentimento da população conquistense, é que Lúcia Rocha está em primeiro. Então, se existisse polarização, seria da primeira colocada, né? Ou com o segundo provável colocado, que eu não sei se nesse momento é a gestão atual ou se é a candidatura do PT. A terceira via, no caso, não seria Lúcia, seria qualquer um dos... Exatamente, terceira via seria o terceiro colocado, porque primeira via é quem está em primeiro, né? Então, para mim, existe essa questão das pessoas que comentaram, estão lá da cá, acho que é querendo desconstruir a imagem, as ideias do grupo independente. Nos bastidores da política, e quem acompanha, muitas pautas eu acho que tomam conta do noticiário de Vitória da Conquista, principalmente na questão da política. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a pauta dos vices, que eu acho que é uma das que mais movimenta. Outra, e até diminuir um pouco, é a questão de uma possível desistência da vereadora Lúcia Rocha para compor como vice na chapa de Valdenor, ou para desistir mesmo e o MDB ficar com o Valdenor independente disso. Vocês, do Grupo Independente, que agora apoiam a vereadora, estão confiantes na manutenção da candidatura dela? Esses rumores já estão diminuindo na visão de vocês, ou eles ainda estão fortes e ainda preocupam? Essa conversa, essa contínua, né, argumento dos nossos, digamos, adversários políticos, ela é conveniente para eles, né? Conveniente. Porque a partir do momento que ele prega dúvidas, ele insere dúvidas na população, continua tentando fazer com que exista uma polarização, que é o argumento deles. Então, sempre estão colocando em xeque a candidatura da vereadora, né, líder das pesquisas, Lúcia Rocha. Então, assim, é muito cômodo. Estrategicamente, é muito interessante para eles ficarem nessa conversa se a candidatura... Agora, eu digo, como é que alguém que está em primeiro lugar, né, nas sondagens que existem hoje, nós não temos pesquisas oficiais nesse momento, mas existem sondagens, tanto do grupo político do PT, como o grupo político da atual gestão, e, claro, a nossa também, e nos dá conhecimento, nos dá dados que Lúcia Rocha está em primeiro. Como é que alguém que está em primeiro vai abrir mão para ser vice de alguém? Então, mas está mais fácil alguém de vir de lá para ser vice da candidatura de Lúcia Rocha, que está em primeiro lugar. E falando em vice, a vereadora Lúcia Rocha, você como integrante agora do grupo, que está acompanhando, de certo modo, essa pré-candidatura. Totalmente acompanhando. Tem alguma preferência? Qual, se você fosse sugerir um nome aí para vice de Lúcia Rocha? Eu, assim, acho que ainda está cedo para a gente decidir quem será o vice de Lúcia Rocha, né? Mas há as nossas costuras internas para a gente ver qual é o melhor nome, que agrega mais, né? Quem é que vai compor com ela. Eu digo que é o seguinte, Lúcia, como mulher, não só como mulher, mas como o ditado diz, é a noiva que todo mundo quer casar, né? Lúcia agora é a bola da vez, todo mundo tem interesse em ser vice de Lúcia, porque a candidatura de Lúcia Rocha está ganhando corpo cada vez mais, e com o grupo independente abraçando, realmente nós temos toda a chance de ganhar as eleições e, quem sabe, até no primeiro turno. Escutei um comentário em alguns dos bate-papos aqui, por mais de uma vez escutei um comentário que Lúcia não tem grupo. Qual é o grupo? E aí agora, é engraçado, a palavra que mais utilizamos aqui foi grupo, né? É verdade. Você acha que faltava, e ainda falta grupo a vereadora Lúcia Rocha? Como está essa movimentação? Olha, Wilson, eu conto a história seguinte, eu fiz parte, eu tinha um programa na rádio, era amigo de Ezen, e me lembro quando o Ezen começou as primeiras reuniões que eram feitas na minha casa, na casa de uma professora que faz parte, né, hoje do governo da atual gestão, e na própria casa de Ezen e na casa mais de outro amigo nosso. As reuniões tinham 7 pessoas, né? Quando o Ezen começou, eram 7, eu, o candidato, e mais 5 pessoas, que era a média de pessoas ali, 7, 8 pessoas, não passava disso, né, inicialmente. E claro que candidatura, ela chega a um ponto e ela começa a encorpar. Então, Lúcia tem um grupo hoje que é o grupo independente. E outros grupos virão, né? Há costuras políticas sendo feitas o tempo todo, e nós temos aí diversos grupos políticos, inclusive partidos grandes, que estão, né, afinando
nessa questão política, nesse jogo político, para que possa compor e agregar, e vai dar muita força à Lúcia Rocha, e eu acredito para você ver. Lúcia Rocha já está começando com um grupo independente, já está começando com 300, 400 do grupo, né? E você ainda tem a questão da Central de Inteligência Digital, né, que foi lançada durante a gestão, a candidatura de Ezen, que eu estava à frente. A gente criou a CID, Central de Inteligência Digital, e a gente monitorou todas as redes. Ezen, naquela época, perdia até para Fabrício nas redes sociais, né? E quando nós terminamos o trabalho para Ezen na primeira candidatura dele para prefeito, Ezen estava em primeiro, perdendo só para CM Neto. E nós vamos estar, de novo, reativando a Central de Inteligência Digital e vamos estar com Lúcia. E vou dizer para você, com essa ideia, eles sabem, nossos concorrentes sabem, que a gente pode trazer de 15 a 30 mil votos só através da nossa inteligência digital. As redes sociais, nas últimas eleições, foram fundamentais, né? Acho que todos os candidatos estão encarando de uma outra forma. Eu vou dar uma pausa aqui no bate-papo, que é coisa de 1 minuto, para lembrar você que está acompanhando aqui esse podcast, do interiobaiano.com.br. É nosso portal, nosso site, onde você encontra os bastidores da política de Vitória da Conquista e da região. Lá você tem notícia sobre formação de chapa em Conquista, sobre formação de chapa em Piripá, em outras cidades que a gente já comentou aqui também. Acho que, na verdade, o interior baiano é contemplado ali. Então fica ligado no interiobaiano.com.br, fique por dentro de tudo que está rolando na política de Vitória da Conquista e região. E você que está acompanhando pelo YouTube, não esquece, aperta o botãozinho vermelho aí, faça sua inscrição no canal, dê um joinha na entrevista, compartilha se você tá gostando. E se também não tá gostando, comenta aí, fala o que você achou, pra gente levar esse debate, enriquecer esse debate sobre política. E mais que isso, sugira também convidados, fala assim, olha Wilson, convide fulano de tal grupo, porque a gente vai tentar aqui, a gente não garante, mas tentar a gente tenta. Então é isso, não deixe de acompanhar a gente, Instagram também, Interior Baiano, onde você vai encontrar cortes e tudo mais sobre o nosso podcast. E voltando ao bate-papo, a gente falou um pouco aqui sobre essa formação de política e tudo, formação de avisando as eleições. Você ainda espera que o PP venha para esse apoio, essa adesão à Lúcia Rocha? Com certeza, acredito que nós vamos conseguir sair com êxito nessa abertura que o Grupo Independente tem e a candidatura de Lúcia Rocha tem, né? Então, há costura sempre com todos, né? Não tem nada definido quais partidos vão ficar com quem, né? E se vão ter candidatos próprios ou se vão compor com outro grupo. E PP é um desses namoros bem avançados, né? E que tem a possibilidade a qualquer momento de estar conosco. Teve uma reunião na última semana que, inclusive, o Romilson esteve com o Paulo Maurício, presidente do PT, Romilson Filho, presidente do PP na cidade, Paulo Maurício, com a presença do deputado Cláudio Cajado, né, que é uma das grandes lideranças do PP na Bahia e no Brasil. E aí ficou no ar, aí, nas entrelinhas aí, digamos assim, o que pode vir a acontecer. Quem também esteve presente na reunião foi o doutor Aloysio Alan, que já participou do podcast Interior Baiano e hoje representa o Republicanos. Ele muito cotado para serviço da prefeita Sheila Lemos, mas também com as portas abertas ao MDB, pelo que o Interior Baiano ficou sabendo. Qual a sua opinião sobre isso? O que você espera dessa costura com Republicanos? Bom, a Aloysio Alan é um amigo, né, querido, né, uma pessoa, gente boa, conceituada na cidade, ser humano maravilhoso. E claro que se Alan viesse também como alternativa a ser nosso vice, né, lá com a pré-candidata Lúcia Rocha, seria muito interessante. Como também o Romilson Coração de Leão, pelo PP, né? Sabemos que nós só temos uma vice, uma vaga de vice, né? Mas tem muitos nomes interessantes, como Aloysio Alan, Romilson, Edilson Guzmão, né? São todos alternativas que viriam, com certeza, agregar a muito, né? A candidatura de Lúcia Rocha e compor com um grupo independente. Isso eu não tenho dúvida. E os candidatos do Reage Conquista? Interessante, só uma pontuando sim, aí, pode Wilson, falar. É que essa coisa do presidente do Republicano ter lá, nosso amigo Alan, ter lá com o Cajado, né? Isso gerou muita
muita conversa, muita notícia, né? Sim. Junto com o presidente do PP, né? Então, isso é muito bom para a política, movimenta, né? Aí você percebe que não tem ninguém acertado com ninguém, tudo pode acontecer na política, né? Então, eu só sei de uma coisa. Lúcia Rocha está em primeiro na boca do povo. Tá falando. Pra gente que, jornalista que acompanha os bastidores, é muito bom mesmo, porque realmente rende muita notícia, rende muito questionamento aí. As pessoas mandam mensagem pra gente o tempo todo. Em relação à gestão da prefeita Sheila Lemos, hoje qual a avaliação que você faz aí? Qual a avaliação do Grupo Independente? Eu vejo que a gestão da prefeita, da gestão atual, eu vejo um pouco perdida e um pouco a questão sem grupo, sabe? Porque hoje o grupo da prefeita, a estrutura da prefeitura, os cargos de pessoas mais próximas à prefeita, eu acho que, na verdade, são pessoas assim que às vezes não têm a condição técnica e às vezes não têm a densidade, o poder de política, né, de envolver politicamente. Então, fica assim, uma situação que eles não têm hoje a parte técnica tão boa e também eles não têm a parte política. E outra coisa que eu vejo é que, infelizmente, assim, parece que todo mundo que está em redor da prefeita não fala da situação atual, fica muito floreando e falando, né, o que a gestão atual quer ouvir, tipo isso, sabe? A imagem que eu tenho. A gestão de Ezen para a gestão de Sheila, o que mudou? O que você percebe de diferença entre as duas gestões? Eu acho que a gestão de Ezen, ele criou uma marca, né? Assim, deixou um legado e a gestão atual não consegue deixar uma marca, ainda não conseguiu deixar uma marca, um legado, entendeu? Não ainda conseguiu se firmar junto à população, à comunidade e à estrutura da cidade. Vocês chegaram a conversar com a prefeita? Também conversamos com a prefeita. Você comentou no primeiro bloco. E não teve eu vejo, denominador comum para o apoio. Eu vejo assim que a atual gestão, ela, do jeito que está caminhando, né, o Grupo Independente não enxerga que é uma boa alternativa de gestão para a cidade, né? Então, assim, por isso que a gente não afinou ou não avançou em nenhum momento, porque a gente não enxergou que o direcionamento que está tendo não é o que a gente acredita também. E em relação, a gente comentou sobre algumas candidaturas, para não deixar, para que não falte ninguém, tem duas candidaturas do Reage Conquista, que não foram citadas aqui, a de Marcos Adriano e a de Washington Rodrigues. Romilson até integrou um tempo esse grupo, hoje eu percebo que ele já está mais distante. Como vocês viram isso? Assim, e qual a percepção de vocês em relação a essas duas candidaturas? Eu vejo com um pensamento democrático, eu vejo muito importante, né? São candidatos também que têm sua legitimidade junto à população, né? Tanto o Marcos como Edilson, que também faz parte do Reage, né? Romilson eu também tenho notado, como você, que está um pouquinho mais desligado, mas Edilson Guzmão, Marcos Adriano e o próprio Washington são bons nomes, eu acho que tem legitimidade, né? Todos eles. E não esquecendo de Davi Salomão, também é um pré-candidato, né? Então eu vejo que é importante para as oportunidades, para a população de Conquista ter mais de uma alternativa, né? 2, 3, 4, 5, 6. Quanto mais alternativa, melhor para o povo, né? Para o povo. Eu não sei se é melhor para os candidatos que estão liderando, né? Mas, enfim. Desses pré-candidatos citados aqui, gente, só para que vocês se situem, todos estão no Interior Baiano Notícias, já participaram por aqui, então acompanhem lá, né? Só pesquisar aí que você vai ficar por dentro. O cenário atual, ele se mostra bastante pulverizado com todos esses candidatos, apesar de que ainda existe conversas de que, no final das contas, podem nem todas as candidaturas realmente ficar, né? Com certeza. Muitas podem. Mas como você imagina, projeta para outubro de 2024, você imagina aí essas candidaturas, quantas dessas, Lúcia Rocha, candidatura mantida, uma candidatura do Reage consolidada,
acredita numa possível candidatura do Coronel Ivanildo? Como você está imaginando esse cenário aí para 2024, para outubro, né? A gente tinha até esquecido do Coronel Ivanildo, né? Que é um grande nome para conquista também. Acabou que foi um nome que eu deixei para citar por último aqui no bate-papo, porque foi um nome que surgiu agora e que ainda carece de uma confirmação, digamos assim, exatamente. 100%, bateu o martelo. Dele mesmo, né? Eu vejo assim, eu acredito, né, que parte desses candidatos, não posso mencionar nome agora, que fica meio assim, adivinhando, né? Que eles devem convergir, né? Porque eu acho que assim, nós falamos que quanto mais nome melhor e tal para a população, mas os grupos não vão ter forças, algumas candidaturas, força para poder levar adiante, né? Alguns porque não pontuam na pesquisa, né? Ou pontuam muito pouco, então não vai dar viabilidade a ele ter a sua candidatura realmente levada à frente, né? Porque a gente não pode ser candidato da gente mesmo, né? Então a gente tem que ser candidato de uma população, de um grupo, né? Que requer muito investimento, muito... Exatamente. Então eu não acredito que todos vão se firmar. Eu acho que as pesquisas, né, vão determinar isso, né? Lá adiante, quem estiver pontuando pouco, eu acho que deve compor com alguém. Tomara que seja com a gente. Pronto, ficou o recado aí dado. Kleber, você também acompanha a política em outras cidades. Acompanho. Não é só a Vitória da Conquista. A gente vai caminhando aqui já para a reta final do papo. Antes de algumas coisas que o pessoal deve estar esperando aí, antes de alguns quadros, falar um pouquinho da política aí em outras cidades. Fala de Aracatu, né, também, que você... nós temos alguns empreendimentos na região. Barra do Choça, no município de Planalto, município de Aracatu, Jacaraci, Anagé, né? Outro segmento é o segmento imobiliário, né? E eu vejo, assim, que conquista, ela influencia todo mundo, né? Inclusive, nós temos aí nomes, assim, Belo Campo, né? Temos Quinho, que se tornou uma referência... Virou uma liderança, né? Política, né? Regional. Né? E que deve estar lançando a esposa candidata a vereadora em Conquista, né? A gente nos bastidores. E Quinho também deve fazer um grupo de César, que é anterior lá à gestão de Quinho, que indicou Quinho lá no passado. Tem um grupo agora com Massinho, adversário do candidato de Quinho, que pode ser Dr. Elvio, né? Cardoso, que é médico, ortopedista. Já participou aqui também do podcast. Né? Então vai ser uma disputa aí entre um grupo César, que era uma das maiores lideranças da história de Belo Campo, contra o atual líder e com uma densidade eleitoral muito maior, grande. E o líder é muito maior a nível de... Quinho realmente foi uma das revelações da política, e a nível estadual, né? E o Dr. Elvio também, uma pessoa que vem temos, assim, sendo braço direito, digamos assim. Exatamente. Diretor da UPB, né? Quinho é o presidente e Elvio Cardoso, diretor da... Como é o nome que eu falei agora? Da UPB. Da UPB. Então, veja assim, que a política, quando num passado, em Poções, Tom Gordo, não sei se você lembra. Sim. Né? Chegou a ter o nome, apesar de ser prefeito de uma cidade assim, pequena, que é Poções, né? Que não tinha influência. Chegou a ser cotado para ser vice-governador. Então, hoje, nós temos um outro prefeito que tem uma visibilidade muito grande, apesar da cidade ser pequena, que é Quinho, a nível Bahia. Quinho tem um grande nome, assim, criou, né? É isso que... E outra coisa, detalhe, Quinho tem vontade de ser prefeito de Conquista, viu? Já me falou isso. Isso já foi notícia em vários lugares, inclusive o Interior Baiano pautou isso uma vez. Já falou pra mim, diretamente pra mim. Na época que ele veio aqui, ficou faltando essa pergunta. Olha, rapaz, a gente tá falando em sucessão de Belo Campo. Fica faltando essa representatividade do interior ao nível estadual. Hoje você tem aí o governador Jerônimo, o vice dele, o Geraldo Júnior, é de Salvador. A candidatura de ACM Neto, apesar da Ana Coelho ter uma ligação com o Guanambi e tudo, mas uma pessoa totalmente ligada também ao meio empresarial de Salvador, né? E poucas apostas, né? Em nomes de vice do interior, até mesmo candidaturas, né? Eu tô achando um quadro muito simples, né? Muito pouca disponibilidade de nomes, né? De forma geral, dos grandes partidos, né? E uma coisa também que eu comento, assim, você falando de representatividade, me lembrou, assim, que Conquista, na história, teve grandes deputados, né? Na história, e que faziam, assim, investiam em Conquista. Um dos meus comentários, assim, é que Valdenor, eu acho que falta o investimento dele, uma dedicação à Conquista como deputado, né? O próprio Zé Raimundo também, com
direcionamento de recursos, de mais obras para a Vitória da Conquista. Apesar de não ter alinhamento nos últimos anos, né? Ter sido gestão de Ezen, agora gestão da atual gestão, né, do grupo. Mas eu não vejo essa disposição dos nossos deputados, né, inclusive também Jean Fabrício. Eu acho que deveria ser, independente do lado político que eu estou, mas eu vejo que eles deveriam investir mais em Conquista, né? Como investe em muitas cidades aí da nossa região. E falando aqui para você, completando a gestão em Aracatu, Braulina tem feito um grande trabalho. Para mim, existe um Aracatu antes de Braulina e uma depois de Braulina, dividido bem acentuada, né? Onde Braulina conquistou muitos equipamentos e coisas legais. Volume de obras, né? Volume de obras muito grande, eu nunca tinha visto isso, né? Em Aracatu. Parabéns, Braulina. Né? O concorrente dela já direto. Participou aqui, inclusive, do podcast Interior Baiano. Prefeita Braulina de Aracatu. Famosa Brau, né? E aí o seguinte, tem lá o candidato Sérgio, né? Sérgio, lá da família também, que deve ser o adversário dela político, né? Em Anagé nós temos lá Rogério, que está na atual gestão, e temos Andréia, né, que é do PT, e temos Ronaldo, que é o presidente da OAB, né? Não sei se é presidente ainda da OAB, que também é um bom nome, né? São essas três alternativas, se surgem mais alguns lá. E nós temos aí, como eu falei, em Condeúba, Massinho e Dr. Elvio, né? E Barra do Choça, eu acho que, eu não sei, eu estou em dúvida se o Alberdan é candidato a se tem uma nova reeleição ou se tem vai acabar. O Adiodato também, que Adiodato, foi entrevistado aqui no Interior Baiano. Adiodato, se eu não me engano, não está podendo e tem um terceiro nome, né? Esses bastidores, eu acredito que até ali passou o carnaval, o cenário principalmente dessas cidades menores, ele vai ficar um cenário mais nítido, porque muita costura, né, de apoio, de aliança. Conquista, acho que a gente ainda está tendo essa dificuldade. Aí lembrando assim, Wilson, você também é bem viajado, tá de Itabuna, tá em Conquista, conhece a política do estado, conhece da região. Eu vejo que Conquista, pelo porte que Conquista né, capital do Sudoeste, com a população que tem, né, eu acho que Conquista deveria ter uma representatividade política maior. Nós deveríamos ter até o direito, quem há de pleitear uma vice, né, para o governo do estado. O pessoal fala muito em ter mais... Conquista tem 2 deputados estaduais e um federal. Já foi comentário aqui, pauta aqui, que caberia pelo menos mais um federal, com certeza, pelo menos mais um estadual. Mais 2 pelo menos federal, né, para que a gente pudesse ter mais influência. A gente tá chegando aqui na reta final do bate-papo, fez um panoramazinho legal aqui de algumas cidades, né? Pontuou alguns candidatos. Não deu para aprofundar, porque também o programa acredito que a gente vai conseguir depois fazer um apanhado de como estão essas cidades aqui no entorno de Conquista, subir até pro oeste da Bahia e pegar um pouquinho, só para vocês que acompanham o Interior Baiano Notícias, terem uma noção de como tá o cenário e também tirar sua própria conclusão, digamos assim, né? Mas assim, uma pergunta ao Doutor Saúde, né, ao Kleber, que é uma pergunta padrão aqui do podcast, e não poderia deixar de fazer. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a gestão da prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista, qual nota você daria e uma breve justificativa? Eu daria 5, né? 5, uma nota 5. Aquele aluno que ainda não está, né, tá ali abaixo da nota mínima, né? Eu acho, né? Eu vejo que precisa realmente ter uma equipe, né, empenhada, né, em fazer Conquista melhor, né, em desenvolver. Eu acho que Conquista não tem uma gestão hídrica legal. Nós precisamos de mais água, então ela tinha que ter lutado por isso, né, para ficar uma imagem dela ligada a uma quantidade de água, um reservatório de água maior. Nós hoje dependemos só de Barra do Choça e a água está ficando limitada pela quantidade da população. Um centro administrativo, né? Eu acho que é necessário na cidade. Eu também penso que nós precisamos ter um porto seco, né? Então nós não temos um centro de convenções. Então esses equipamentos fariam com que Conquista entrasse em outro patamar. E como o aeroporto de Vitória da Conquista, ele chegou com 10 anos de atraso. Isso fez com que a Conquista ficasse estagnada, né? E a partir do aeroporto deu uma melhorada. Então é como eu falo, se não vier para cá essa pujança de equipamentos, né, ela atrasa a cidade. Um centro de convenções é necessário, porque senão você
para um teatro, para uma convenção, para congresso. Senão você atrasa o desenvolvimento da cidade, né? E isso a gestão pública tem que providenciar. Uma pauta que hoje é levada como prioritária na política da cidade também, no meio empresarial, a questão da duplicação também da 116, acho que... Pois é. Era aí o Zé Maria Cari eu acho já teve que aqui. era a atual gestão, ela abraçar essa ideia, certo? E chamar Planalto, né, Cândido Salles, Poções, né, Manuel Vitorino. Você tem que assumir a responsabilidade. A grande cidade tem que ter um grande líder. E um grande líder tem que abraçar as pequenas cidades e os outros líderes que têm menor potencial. É isso aí. Mais uma pausa aqui, só para reforçar aquele recadinho que eu dei no meio do programa sobre o interiobaiano.com.br. Não deixe de acessar o site e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. É isso mesmo. Aqui no canal do YouTube, você que está acompanhando, navega por ele assim que terminar a entrevista. Fique de olho em todos. Nós falamos aqui de tantos nomes, acredito que falamos mais de 10 nomes aqui que participaram do Interior Baiano. Prefeita Braulina de Aracatu, Quinho de Belo Campo, Dr. Eve Cardoso. Falamos sobre a Deodato de Barra do Choça. Falamos sobre os pré-candidatos a prefeito de Vitória da Conquista, que boa parte, quase a maioria já estiveram por aqui. Então é isso, acompanha no Instagram, @InteriorBaiano, onde você vai encontrar os cortes e muita coisa legal. E fica ligado com a gente. E agora... Wilson, detalhe que você falando aí, esqueci de falar de Planalto. O prefeito Clóvis quer quebrar, né? É interessante. Uma sina que tem em Planalto, que nunca nenhum prefeito na história de Planalto, mais de 40 anos de história, se não me engano, nunca foi reeleito ninguém. Ele esteve aqui, o prefeito Clóvis, inclusive. E aí tem lá o desafio nosso amigo Clóvis quebrar essa sina, essa zica que existe em Planalto. Planalto que já estiveram aqui o prefeito Clóvis, o vereador Danilo Campos, que é da situação, amigo. O vereador da oposição também, Rafael Alves, já esteve aqui. Então o espaço foi aberto também. Não, você está de parabéns, né? O programa realmente é o interior baiano, né? Como diz o nome, o próprio nome diz, realmente faz jus ao nome. E, amigo, chamando de amigo, né? Amigo Kleber aqui. Pode, claro. Estamos chegando na reta final do bate-papo. Uhum. E eu finalizo. Normalmente nós finalizamos aqui, né? Quando eu tô acompanhado das minhas amigas Júlia e Bianca, companheiras aqui de condução do Interior Baiano, nós terminamos com o bate-bola. Bate-bola consiste na apresentação de 8 nomes. Certo. E eu peço uma definição de cada nome. A definição normalmente é uma palavra ou uma breve frase. Ok. Então, pra gente manter a dinâmica, eu vou começar a citar o primeiro nome. Vou beber até uma água aqui pra molhar a garganta. Isso mesmo. Se prepare. Mas tá tranquilo. É o pinga-fogo. É o pinga-fogo. Primeiro nome, Valdenor Pereira. Poderia fazer mais por conquista. Lúcia Rocha. Nossa líder. Sheila Lemos. Acho que falta ouvir mais. Vereador Dinho dos Campinhos. Pisou na bola. Marcos Adriano. Acho que deve crescer. Washington Rodrigues. Bom nome. Luiz Inácio Lula da Silva. Um desastre. Jair Messias Bolsonaro. Acho que deixou um legado. 8 nomes. Foi já? Já, passou rápido, tá vendo? Foi rápido aí, tá vendo? Um pinga-fogo foi de leve. E respondeu, pronto, nem teve aperto. O pessoal fica às vezes na ansiedade, falando, moço, que nome você preparou aí? Pergunta antes. Gente, eu não conto pra ninguém. A fonte do papel que eu estou aqui nas mãos é uma fonte bem pequenininha, não tem como. Apesar que, se a visão for boa, lei, mas aqui a gente esconde mesmo e não deixa pra que tenha essa surpresa também. Certo. E é isso, Kleber. Só agradecer a sua participação aqui. Foi um bate-papo, acho que bem dinâmico, falando sobre muitos assuntos. A galera fica querendo mais, mas a gente deixa para uma próxima visita, porque aí você já sabe, né? É bom que deixa a porta aberta. Fala igual o meu filho de 6 anos, que eu brinco com ele, conto história, né? E eu vou dividindo, brinco com ele hoje e falo assim, filho, ele quer mais? Eu falo, não, aqui foi o episódio 1. Depois a gente fala do episódio 2 e tal. É uma minissérie de brincadeira. Bom, eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei, você que é ouvinte, que também é telespectador do programa Interior Baiano, pô, se você pudesse enxergar aqui a estrutura, o zelo, a organização, pô, tá, ó. Parabéns, hein? A gente agradece essas palavras de elogio e deixa a porta aberta
as portas abertas para uma próxima oportunidade, viu? E, gente, agradeço também a você que acompanhou, que esteve com a gente aqui durante esse bate-papo. Fica ligado. Na semana que vem voltamos com mais um episódio, mas fica ligado durante essa semana nos cortes dessa entrevista. Você vai ver aqui, a gente às vezes tira um detalhe aqui da entrevista que você vai falar, nossa, não prestei tanta atenção nisso na hora, e depois você vai ver e vai repercutir bastante, muita coisa boa e muita notícia política no interiobaiano.com.br. É isso aí, gente, valeu, até a próxima, tchau, tchau.